18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Sempre aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu e a Artemisa Gadelha hoje, hein, Arte? Não somente eu, Carlão. Não. Também hoje temos uma visita vindo direto de Brasília. Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Cadu. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite Cadu. A todos os ouvintes do programa 18 horas. Estamos aqui, nós estamos em Brasília. Daqui a pouco estaremos lá, 4 da manhã já embarco de volta para Brasília, mas resolvi dar fazer essa visitinha para todos vocês e mandar um abraço para os queridos ouvintes. Valeu, Cadu. Daqui a pouquinho tem, com certeza, notícias lá da capital federal. Notícias da política. Não é isso, Cadu? Política e eleições, né? Sempre quente. Exatamente. Boa noite para você também que está acompanhando a gente do trânsito, de casa, ainda no trabalho. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Muito bem, vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, terça-feira. Orla da Ponta Negra ganha decoração de Natal no aniversário de Manaus. Cresce a estimativa de produção de motocicletas no polo industrial de Manaus. Vazante dos rios perde força e Rio Negro baixa 10 centímetros de ontem para hoje. E aqui no 18 horas você vai saber tudo o que está acontecendo nas campanhas eleitorais, hein? 18 horas. 6h03, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 25 de outubro de 2022. Os destaques do dia para você até às 7 da noite. Estamos juntos com você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, quase um mês depois do desabamento da primeira ponte na BR-319, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENIT, ainda não conseguiu liberar o tráfego na área do acidente. A queda de 2 pontes tem afetado diretamente a vida de 100 mil pessoas de 3 municípios da área, que são Careiro, Careiro da Várzea e Manaquiri. Isso mesmo, Carlão. Olha, o prazo dado pelo próprio DENIT era de liberar o tráfego, né? Neste final de semana, o que não aconteceu. Arte, a primeira ponte que fica sobre o rio Curuçá desabou no dia 28 de setembro, deixando 4 mortos, 14 feridos e 1 desaparecido. A segunda, sobre o rio Altaz Mirim, caiu no dia 8 de outubro. Nessa, ninguém ficou ferido, felizmente. Graças a Deus. Para liberar aí o tráfego no local, agentes do DENIT trabalham no aterro criado para a passagem provisória de veículos sobre o rio Altaz Mirim. Sem a conclusão da obra, que é a única forma de acesso entre as 2 margens, motoristas se arriscavam passando pelo local com todo esse perigo. Então, a Polícia Rodoviária Federal interditou os acessos ao aterro. Olha só, já no trecho do rio Curuçá, uma rampa de acesso foi construída para que os veículos desçam, embarquem em uma balsa que fará a travessia para o outro lado e sigam viagem. Mas a balsa ainda não chegou no local. Nos próximos dias, ela deve ser içada e colocada em uma carreta para ser transportada até o rio Curuçarte. E diante desse atraso todo, a população que mora nos municípios com acesso à BR-319 é a mais prejudicada, Carlão. A travessia segue sendo feita por água em pequenas embarcações e a Defesa Civil do Estado disponibilizou barcos para o transporte de pedestres, mas mesmo assim a situação é precária. É bem precária, viu, Artemisa? Além de afetar mais de 100 mil pessoas, a queda das pontes tem provocado desabastecimento de alimentos e remédios no Careiro da Várzea e também lá em Manaquiri. E além dos desabastecimentos, os produtos chegam mais caros à população. Bem mais caros. E nós tentamos entrevistar a direção do DENIT, mas até agora o órgão não expediu qualquer justificativa para o atraso na liberação do tráfego. Mix.
Olha só, o transporte gratuito de eleitores para votação no segundo turno no próximo domingo está garantido aqui na capital, aqui em Manaus. Pelo menos 22 capitais do país oferecerão o benefício ao eleitor após o Supremo Tribunal Federal autorizar as prefeituras a fornecerem o transporte gratuitamente no dia da votação. O objetivo é reduzir a abstenção e garantir que o eleitor exerça o direito de votar. Vamos aos detalhes na reportagem de Odineia Araújo. A abstenção no país no primeiro turno foi de mais de 32 milhões de eleitores. Historicamente, as pessoas com menor renda e escolaridade foram as que menos compareceram às urnas. O principal motivo foi a dificuldade que elas enfrentaram para chegar aos locais de votação. Aqui no Amazonas, 20,12% dos mais de 2 milhões e 600 mil eleitores aptos a votar não compareceram às urnas no último dia 12 de outubro. Para garantir aos 532.682 eleitores que não foram votar no primeiro turno condições para que exerçam o direito ao voto aqui no estado, nesse domingo, dia 30, o transporte público estará liberado gratuitamente das 4 da manhã às 6 da tarde em Manaus, assim como foi no primeiro turno. A medida já estava prevista em decreto e vale apenas para os ônibus do transporte público convencional, que são aqueles ônibus normais, como explica Alexandre Frederico, vice-presidente de transportes do IMU, Instituto Municipal de Mobilização Urbana. Assim como nas eleições passadas, o estado do Amazonas sempre esteve à frente do interesse público em proporcionar a toda a população, a todos os eleitores, na verdade, o direito de vir para realizar o seu voto. O processo eleitoral do dia 30 desse mês, ele acompanha a mesma determinação que houve no primeiro turno. Ou seja, todo o transporte urbano coletivo de Manaus, ele estará à disposição dos seus eleitores na forma gratuita. A medida de Manaus vai ao encontro da decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que autorizou as prefeituras a ofertarem transporte público nas eleições de forma gratuita, sem que isso configure crime eleitoral ou improbidade administrativa. O ministro justificou que a medida tem o objetivo de garantir o direito constitucional ao voto. O vice-presidente de transportes do IMU, Alexandre Frederico, explica que os custos da gratuidade do transporte serão bancados pelos cofres públicos. A população pode ficar tranquila que no dia 30, no horário das 4 horas da manhã até as 18 horas, o transporte coletivo será gratuito. Na verdade, não existe nada de graça, né? Tudo que é gratuito, alguém está pagando. Nesse caso, quem está pagando é a prefeitura. Nós temos o subsídio normal, que a prefeitura paga através da lei do subsídio. E essa gratuidade da eleição é uma lei, é uma outra lei. É essa lei que garante a gratuidade no dia da eleição. Além de Manaus, outras 22 capitais confirmaram transporte gratuito para os eleitores no próximo domingo. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só que interessante, hein? Importante, nesse domingo exerça aí o seu direito. Não se abstenha, vote consciente no que você achar ser o melhor para o Amazonas e para o Brasil. Não se deixe influenciar por quem quer que seja. Compareça à sessão eleitoral e vote nos candidatos que você achar melhor, hein, Arte? Ótimo recado, viu, Carlão? Porque o voto é um instrumento fundamental da democracia e todos devem valorizá-lo. Cada voto é importante e quanto menor for a abstenção, maior será a representatividade dos eleitos, né? O cidadão, portanto, tem um forte papel no destino do seu país. Por isso, tem que ser uma decisão madura, consciente, pensando não só em si, mas também na coletividade. Vote e depois cobre quem for eleito. Olha só, a eleição é uma conquista, é uma festa, é uma
uma vitória da democracia e todos devemos exercer o direito do voto sem pressão, sem violência, na mais absoluta tranquilidade, de boa. É isso que todos nós desejamos, um domingo, né, Arte, de paz, tranquilidade. Né? Desejamos isso mesmo. E falando nisso, as forças federais garantem segurança na votação deste domingo. O ponto mais crítico, segundo a Justiça Eleitoral do Estado, está no município de Benjamin Constant, na fronteira ali com a Colômbia e o Peru. E o juiz eleitoral daquele município pediu reforço para a região, que tem forte incidência de tráfico de drogas. De um outro problema sério também de segurança está em Guajará, onde há histórico de conflitos entre eleitores indígenas e policiais locais. Nós vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. No primeiro turno, os tribunais regionais eleitorais de 11 estados solicitaram ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, apoio de forças federais para atuação nas eleições desse ano. Nas justificativas, foram apontados problemas com segurança ou dificuldade logística em 561 zonas eleitorais de 453 municípios. Aqui no Amazonas, o colegiado de desembargadores levou em consideração informação enviada pelo governo do estado de que há poucos policiais militares e o número não é suficiente para garantir a total segurança das eleições, inclusive nesse segundo turno, quando os eleitores do estado só precisarão escolher o próximo governador do Amazonas e o próximo presidente da República. Assim como no primeiro turno, o TSE autorizou a Força Nacional de Segurança ou as Forças Armadas em 26 zonas de 23 municípios do estado. O ponto mais crítico apontado pelo TRE Amazonas é em Benjamin Constant, na fronteira com a Colômbia e o Peru. O juiz eleitoral da 20ª zona, que cobre a área, alegou no documento enviado ao TRE que a região tem forte incidência de tráfico de drogas e diversos crimes relacionados ao tráfico. Outro município que preocupa muito a Justiça Eleitoral do Amazonas é Guajará, onde a dificuldade é por conta de histórico de conflitos entre eleitores indígenas e policiais locais. Para o presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral, o advogado Carlos Santiago, a presença das Forças Armadas e Força Nacional de Segurança é fundamental nas eleições gerais nos municípios do estado. Em especial porque o próprio governo do estado já informou que não tem policiais o suficiente para dar segurança e conforto à população no pleito deste ano. O eleitor quer votar de forma livre, sem pressão econômica, sem violência e muito menos assédio eleitoral. A presença das Forças Armadas na avaliação de Carlos Santiago dá essa segurança ao eleitor. A presença das Forças Armadas pode-se inibir qualquer tipo de constrangimento e pressão contra o eleitorado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h15 em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite. Agora nós vamos chamar o nosso correspondente na capital federal, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que, como já anunciamos no início do programa, né, Artemisa, está aqui em nossos estúdios hoje, um dia especial. A presença do Cadu de Brasília aqui. Cadu, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Artemisa, mais uma vez. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Direto de Brasília, ao vivo e em cores. Prazer enorme aqui. falar com vocês, diretamente ao vivo, aqui do estúdio, aos nossos queridos ouvintes do programa 18 horas. Vamos lá, vamos falar de política e de eleições. Cadu, faltando poucos dias aí para a votação no segundo turno das eleições, os candidatos Lula e Bolsonaro reforçam as promessas de apoio aqui. A Zona Franca de Manaus, o nosso principal modelo econômico. O que cada candidato vem falando sobre o polo industrial de Manaus, hein, Cadu? Isso mesmo, Carlão.
Lula e Bolsonaro estão fortalecendo alianças nos estados do Norte, do Nordeste, já fazendo os últimos acertos, apertando os parafusos, digamos assim, antes do dia 30. No caso de Lula e de Bolsonaro, embora não haja nada em relação à Zona Franca de Manaus em suas propostas de governo, ambos vêm falando em garantir a manutenção do nosso principal modelo econômico. No caso do candidato Bolsonaro, ele falou sobre o assunto há quase 2 semanas, quando estava ao lado do prefeito Davi Almeida no Palácio do Planalto, em Brasília. O prefeito de Manaus foi à capital federal anunciar apoio a Bolsonaro e, naquela oportunidade, o candidato, embora tenha falado sobre Zona Franca de Manaus com pouca propriedade, ele disse que é um modelo que vai ser preservado caso ele seja reeleito. Foi só essa declaração por enquanto. Já o candidato Lula falou sobre Zona Franca de Manaus quando ele esteve aqui em Manaus, no dia 30 de agosto. Ele garantiu que vai manter as vantagens competitivas do polo industrial de Manaus. E a Zona Franca de Manaus, Artemisa e Carlão, vai ser um dos assuntos que vamos tratar amanhã na entrevista ao vivo com o candidato Lula. Lembrando que vai ser, reforço aí, amanhã às 8 da manhã, aqui na 100.7. Lula vai ser sabatinado por você, minha querida Artemisa, e pela jornalista, repórter do 18 Horas, nossa querida Odineia Araújo. Porque afinal, Artemisa, nós queremos saber do candidato Lula quais são os planos dele para a manutenção e também para o crescimento da Zona Franca de Manaus. O nosso principal modelo econômico, embora seja muito importante para todos nós, ele é alvo de ataques do próprio governo federal, de alguns estados como Minas Gerais, São Paulo, e vem sendo alvo, principalmente, Artemisa, de preconceito. Porque alguns empresários, grandes empresários, políticos, autoridades, pessoas públicas insistem em dizer que a Zona Franca de Manaus é um paraíso fiscal. E a gente sabe que não é. Aqui tem muitas empresas sérias que geram milhares de empregos, geram tecnologia, geram conhecimento, formam trabalhadores, qualificam trabalhadores e principalmente ajuda no crescimento do nosso país. E nós também vamos perguntar ao candidato Lula sobre as novas matrizes econômicas, como polo naval, créditos de carbono, mineração, turismo, enfim. Precisamos falar de Zona Franca sim, mas discutir outras alternativas econômicas para o nosso estado. Então não custa reforçar, gente. Entrevista exclusiva ao vivo com o candidato Lula aqui na Rádio Mix Manaus, às 8 da manhã, horário Manaus. A entrevista vai ser também transmitida ao vivo para todo o Brasil pelas redes sociais do candidato Lula. Artemisa e Carlão. E Cadu, agora falando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ele deu aí 24 horas para a campanha do presidente Bolsonaro, justamente aí para o presidente apresentar provas da denúncia que ele fez ontem de que as emissoras de rádio, elas estariam veiculando aí menos inserções de propaganda eleitoral para prejudicá-lo, né? Prejudicar, então, o candidato, o presidente Bolsonaro, que concorre à reeleição. As provas já foram apresentadas, Cadu? Até agora não, Artemisa. Na verdade, esse assunto pegou todo mundo de surpresa e o prazo acaba em algumas horas, Artemisa. Vamos aguardar, né, para ver se aparece alguma coisa. O ministro das Comunicações, senhor Fábio Faria, e o pessoal da campanha do presidente Bolsonaro foram a público denunciar que as emissoras de rádio estariam deixando de publicar parte das inserções obrigatórias da propaganda eleitoral de Bolsonaro. E segundo eles, segundo essa equipe que foi a público ontem à noite, maioria dessas emissoras de rádio estão localizadas no Nordeste, região predominada pelo candidato Lula. E de acordo com o ministro Fábio Faria, 154 mil inserções de rádio de 30 segundos da propaganda de Bolsonaro deixaram de ser divulgadas. É muita coisa. Então eles precisam realmente apresentar uma prova cabal aí para o Tribunal Superior Eleitoral. Eles encaminharam a denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, o presidente, que recebeu a denúncia, porém, ele deu um prazo de 24 horas para que as provas fossem apresentadas, o que não aconteceu até o momento. Então vamos aguardar, Carlão e Artemisa,
Mas o fato é que a campanha de Bolsonaro, estranhamente, vem adotando uma narrativa vitimista, uma narrativa dizendo que vem sendo alvo de censura por parte da Justiça Eleitoral, de informações mentirosas e agora vem alegando fraude das emissoras de rádio. É uma narrativa perigosa que dá o tom desse final de campanha eleitoral. Agora, Artemisa, mudando de assunto, vamos falar aí de debate da TV Globo, que vai ser na sexta-feira, dia 28, finalizando a campanha de segundo turno. E a exemplo do que foi o debate da TV Band, a gente espera que seja um confronto final aí, cheio de emoções. A gente espera propostas, né? Mas a gente vai ver muita a desenvoltura de cada candidato. E dentro do núcleo bolsonarista, vamos falar aqui um pouco de bastidores, né, Artemisa? Dentro do núcleo bolsonarista, a preparação para o debate, que embora seja considerado um tudo ou nada para a campanha, está em segundo plano, viu? Porque, por enquanto, por causa da crise política que se tornou a prisão do ex-deputado ultrabolsonarista Roberto Jefferson, essa preparação acabou ficando um pouco para trás. Por conta disso, os marqueteiros ainda não definiram com o presidente Bolsonaro a estratégia que vai ser usada nesse debate, o que deve ser fechado de fato só na sexta-feira, gente. Então, vamos esperar aí uma corrida da sala para a cozinha, não vai ter muito tempo para discutir o que vai ser falado, de que forma vai ser falado no debate da TV Globo. A ideia inicial é manter o tom ameno e mais empático aí, mantendo aquele personagem que foi criado do presidente Bolsonaro, Paz e Amor, nesse segundo turno. Na outra beira, digamos assim, Carlão e Artemisa, Lula já está se preparando, estudando com ele, a equipe dele está estudando com ele os principais temas, até porque não há mais recomendação de jogar na retranca. A ordem vai ser aproveitar todos os espaços, todas as brechas para atacar o oponente, no caso, o presidente Bolsonaro. Por isso, Lula vem recebendo um esforço, inclusive a mais no tratamento da voz. Ele tem uma fonoaudióloga cuidando especialmente 24 horas por dia da voz do candidato que falhou durante o debate da TV Band. Então, já há uma expectativa enorme, uma expectativa dos dois candidatos em torno do debate da TV Globo, porém, é um assunto que ainda não está sendo tratado com toda a pompa, com todo o peso, porque a campanha está em ritmo frenético. Então, vamos aguardar e ver os resultados na sexta-feira, porque o debate da TV Globo encerra a campanha eleitoral. É muita informação, aí, Carlão. É muita informação o tempo todo, né? Cada hora acontece uma novidade. Então, eu acho que as novidades elas vão ficando por último momento. Acho que na quinta vai se falar muito desse debate aí, né? Provavelmente, Carlão. Provavelmente. Enquanto isso, a campanha dos dois, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, eles estão reforçando bem as propostas de governo na área econômica. Cada um está com a sua proposta. Qual a diferença entre essas propostas aí, entre o plano de governo de cada um deles? Cadu. Na verdade, Carlão, o plano de governo de Lula se parece muito com o de Bolsonaro e vice-versa, né? Por isso que na propaganda eleitoral, na televisão e no rádio, é difícil estabelecer uma diferença, porque ambos prometem praticamente as mesmas coisas. Hoje, por exemplo, Carlão, Lula e Bolsonaro prometeram reajustar o salário mínimo acima da inflação. A gente sabe aí, falamos sobre esse assunto, o salário mínimo de repente entrou na roda de polêmicas por causa do anúncio do governo, do ministro Paulo Guedes, de que o salário mínimo não seria mais indexado à inflação, né? Aí o governo voltou atrás, o presidente Bolsonaro voltou atrás, prometeu não só reajustar o salário mínimo acima da inflação, mas ele prometeu hoje também reajustar as aposentadorias e pensões, dando aí um aceno aos idosos. Lula reforçou aquele tripé dele, né, a geração de empregos, renegociação de dívidas e créditos a juros baixos. Então foram estas propostas que foram elencadas nos programas de hoje, principalmente na área econômica. Agora, Artemisa, tem assunto polêmico surgindo aí, Carlão. A equipe econômica do governo vem estudando a possibilidade de acabar com a restituição de despesas médicas e educacionais no imposto de renda pessoa física. Essa medida representaria uma economia de 30 bilhões para os cofres públicos e vai servir de contrapeso para os compromissos assumidos pelo presidente Bolsonaro, como o Auxílio Brasil a R$600, que deve causar um forte impacto nas contas públicas no ano que vem. Essa proposta é polêmica, como eu falei, Carlão e Artemisa, principalmente aos brasileiros que
declaram imposto de renda e que sempre aguardam aquela restituição, que é aquele valorzinho, aquele dinheirinho importante que ajuda a pagar o IPVA, ajuda a pagar outros impostos aí. Infelizmente, esse recurso está correndo o risco de se acabar. Então, para a gente ficar atento a esses novos movimentos que deverão polemizar o cenário econômico das eleições agora nesses últimos dias. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Valeu, Cadu. Obrigado pela sua participação hoje, ao vivo e em cores, aqui em nossos estúdios, né, Arte? Isso mesmo, muito bom tê-lo aqui com a gente. Cadu, que inclusive foi meu contemporâneo de faculdade. Exatamente. Valeu, gente. Bruno, obrigado. Sempre que estiver em Manaus, estarei aqui participando com vocês, se Deus quiser. Um abraço a todos e um abraço aos ouvintes. 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, você confere. A vazante dos rios perde força e Rio Negro baixa 10 centímetros de ontem para hoje. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Quando são 6h27, nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e madrugada com Artemisa Gadelha. Será que vai chover, Artemisa? Previsão do tempo. Segundo a previsão do Climatempo, há possibilidades de pancadas de chuva esta noite e também esta madrugada. Oscilação da umidade entre 52% a 89%. Mínima de 24 graus e máxima de 33 graus na capital amazonense. Mix. Olha só, a seca severa no Amazonas parece estar chegando ao fim. Isso porque, com o retorno das chuvas, as cotas dos rios podem estabilizar e baixar as águas na Amazônia. Vai baixar, segundo o Serviço Geológico do Brasil, hein, Arte? Pois é, pela série histórica, Carlão, a vazante deve ser encerrada na primeira semana do mês de novembro, já que nas extremidades das cabeceiras dos rios, a chuva começa a ganhar força, como no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Nesta segunda-feira, o Rio Solimões chegou a 2,88 metros. Um avanço, já que na semana passada a mínima registrada no município foi de 1,46 metros. Quando as águas do rio praticamente desapareceram, como explica a repórter Nathalie Moraes. Condições difíceis de navegabilidade e isolamento, falta de água potável e alta de preços de produtos, principalmente de alimentos. Essas são situações vividas por comunidades de municípios do Amazonas que têm sido fortemente impactadas pela seca dos rios. A seca enfrentada pelo Amazonas em 2022 já é considerada uma das maiores dos últimos anos, segundo o Serviço Geológico do Brasil. A pesquisadora em geociências do CPRM, Jussara Cury, explica que a vazante começou um pouco mais tarde em 2022 e foi mais severa no Rio Solimões por conta do acúmulo negativo das chuvas. Nas extremidades, nas cabeceiras dos rios, a chuva começa a ganhar uma força só agora, mas mesmo assim a estiagem deixou marcas históricas. Apesar dos números nos últimos dias, a vazante tem apresentado uma estabilidade. A gente acompanha as estações monitoradas nas cabeceiras, né? No caso, Tabatinga, no Solimões e na região de São Gabriel. Então, no Solimões, em Tabatinga, no início do mês, agora em outubro, a gente ficou com o segundo menor nível de rio já registrado, né? Atingiu 1 centímetro. Então, do dia 6 até a data de hoje, o rio subiu. Hoje a cota lá em Tabatinga está 150 centímetros. Ou seja, a subida ela ainda está no ritmo lento, porque depende do retorno do período de chuvas. Já a região de São Gabriel também segue essa tendência, né? De subida do nível, tipo 10 centímetros diários, e essa contribuição chega na parte média da calha. Então, a tendência é estabilizar essas cotas, esse nível de rio, só que isso não é rápido, né? Não é um processo, a recessão é um processo mais rápido do que a ascensão da curva, que é a subida. Nesta
segunda-feira, o rio Solimões chegou a 5,22 metros no município de Coari e a 2,88 metros em Tabatinga. A mínima em Coari foi de 4,9 metros no dia 21 de outubro. Já em Tabatinga, a mínima foi de 1,46 metros no mesmo dia. Já em Itacoatiara, no rio Amazonas, ainda há vazante, onde o nível chegou a 3,53 metros nesta segunda-feira. Aqui na capital, Manaus, a última medição do rio foi feita no dia 21 e também aponta uma vazante do Rio Negro em Manaus, que chegou a baixar cerca de 16 centímetros por dia. Para a pesquisadora, a vazante vem perdendo sua força, já que nas últimas semanas, os rios chegaram a baixar mais de 20 centímetros por dia e agora houve uma desaceleração. 25 centímetros diários. Então, em 4 dias, você tinha 1 metro a menos, né? Então, nessa semana, nós já tivemos o quê? A diminuição dessa intensidade, que está com 17 centímetros de descida diária. Isso é um bom sinal, quer dizer que a vazante está perdendo força e a tendência é estabilizar. Então, assim, vai ser uma vazante significativa. O boletim climatológico da semana, divulgado pelo CPRM, indica chuvas em toda a bacia do Rio Amazonas. Então, a partir do período do retorno das chuvas, as cotas podem estabilizar e parar a recessão. Pela série histórica, a vazante deve ser encerrada na primeira semana do mês de novembro, mas depende ainda do retorno das chuvas e da contribuição das cabeceiras dos rios. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E já diminuiu o ritmo da vazante do Rio Negro aqui em Manaus. De ontem para hoje foram 10 centímetros, deixando o nível do Rio Negro no Porto de Manaus em 16 metros e 27 centímetros. Mix. Olha só, em 10 meses, na realidade, o setor de transporte fluvial de cargas do Amazonas acumula mais de 20 milhões reais em perdas de combustíveis com a suposta ação de piratas dos rios. Exatamente, Carlão. A situação fica ainda, sim, complicado, mais perigosa nesse período de seca dos rios por conta da dificuldade para navegar em certos trechos em que há maior incidência de bancos de areia e pedras, como no Rio Madeira, que facilita aí a abordagem, dos piratas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os ataques de piratas às embarcações que fazem transporte de combustível pelos rios da Amazônia tornaram-se um problema grave. Os fatos cada vez mais corriqueiros colocam vidas em risco e podem provocar o desabastecimento de postos de combustíveis e de termoelétricas movidas a diesel na nossa região. Só este ano, o setor de transporte fluvial de cargas no Amazonas já acumula mais de 20 milhões de reais em prejuízos provocados pelos piratas dos rios. A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Amazonas, que também vem denunciando as ameaças e agressões físicas a marinheiros e aos profissionais que trabalham nas embarcações. No último dia 28 de setembro, foi registrado um ataque a um comboio que transportava combustível para a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. O Instituto de Combustível Legal informou que este foi o segundo roubo de combustíveis em menos de 2 meses, provocado pelas quadrilhas que dominam os rios da nossa região, como explica o diretor do Instituto Legal de Combustível, Carlo Fácio. Pessoas que se dedicam a esse tipo de irregularidade, a esse crime, essa abordagem, atracam nessas embarcações, nessas chatas, como o nome diz, e daí dentro disso aí sequestram as pessoas que estão daí na barca e procedem à retirada desse produto. A situação fica ainda mais complicada nesse período de vazante dos rios por conta da dificuldade para navegar em certos trechos, em que há maior incidência de bancos de areia e pedras, como no Rio Madeira, fatores que obrigam as embarcações a reduzirem a velocidade e facilitam a abordagem dos criminosos. Para combater as ações dos piratas dos rios, algumas embarcações contam com escolta armada e rastreadores,
que nem sempre são o suficiente. Segundo o diretor do Departamento de Polícia do Interior do Amazonas, o delegado da Polícia Civil, Guilherme Torres, ações integradas de prevenção ao crime organizado têm sido realizadas com frequências na região. O Departamento de Polícia do Interior tem feito ações em conjunto com a Polícia Militar. A gente tem feito missões tanto no Solimões quanto missões na calha do Rio Madeira. Tem feito várias apreensões de embarcações com combustível ilegal, que tem alimentado não só ali na parte de Apuí e Humaitá o desmatamento, como também tem sido utilizada esse combustível ilegal para alimentar essas embarcações que fazem transporte ilegal, tanto de drogas quanto de armamentos. Por outro lado, no Solimões, a gente tem feito muitas operações próximo de Cori. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 36 minutos, você no melhor Mix do Brasil, curtindo mais uma edição do programa 18 horas. Destaques do dia para você até às 7 da noite. Olha, ontem, durante o aniversário de Manaus, os moradores da capital amazonense ganharam um presente. Legal, né? Isso mesmo, a Orla da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, ganhou ontem uma decoração de Natal com túneis e enfeites, um espaço para levar toda a família. Trata-se, inclusive, da segunda edição do Natal das Águas, Carlão. Boa. Uma ornamentação que já chegou na sua segunda edição. Rodrigo Soares traz agora os detalhes da abertura desse espaço. Vamos ouvi-lo. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, lançou a segunda edição do Natal das Águas no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste, na noite desta segunda-feira, dia 24, aniversário da cidade de Manaus. De acordo com o prefeito, cores, luzes e magia prometem encantar a população manauara. Nós antecipamos as comemorações do Natal, lançando o Natal no aniversário de Manaus para dar o presente para Manaus. Vamos inaugurar hoje um túnel de 130 metros com mais de 30 lâmpadas decorativas alusivas ao Natal. Posteriormente, vamos colocar o grande presépio, a grande árvore de Natal, a balsa, todas as árvores aqui já estão iluminadas. Um espetáculo para que a gente possa viver a magia e a alegria do Natal. A estrutura inaugurada conta ainda com 2 portais com enfeites natalinos para aqueles que gostam de redes sociais, como o Instagram. O presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, destacou durante a inauguração do espaço que ao longo do mês de novembro estão na programação para receber enfeites de Natal e iluminação especial os conjuntos Viver Melhor e Eldorado e a Avenida Boulevard Álvaro Maia. A Orla da Ponta Negra, ponto principal do Natal das Águas, também terá a famosa árvore de Natal e o maior presépio em movimento do país, a exemplo de como aconteceu no ano passado. Emerson Castro destacou ainda que a Ponta Negra será palco de apresentações de corais natalinos. O objetivo da prefeitura nada mais é de dar dignidade ao final do ano, que o final do ano é o nosso Natal, para que faça com que traga mais esperança, traga mais harmonia, mais fazer com que as famílias possam vir passear e andar pela nossa cidade, que ela é linda e maravilhosa. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 39 minutos. Boa noite para você no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos falar dos bastidores da política amazonense. Comentários, detalhes da política, hein? A jornalista Artemisa Gadelha aqui com a gente. Até há 5 dias para a eleição do segundo turno, os candidatos ao governo do Amazonas levantam aí bandeira da mulher na política. De olho, né? As mulheres são maioria e os candidatos estão, né, se preparando, estão ali, né, querendo alguma coisa. 52% do eleitorado é bastante, né? São muitas mulheres, né, Arteira? Pois é, Carlão. Eles sabem que essa fatia é bem importante, né? A mulherada tem um poder decisivo nessas eleições e os candidatos ao governo do Amazonas sabem, têm consciência disso. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos um total de eleitores aí, como você disse, de 52,65%. Vou começar pelo candidato Eduardo Braga, do MDB. Ele
já começou essa eleição escolhendo uma mulher para vice, Carlão, que foi a Anny Moura, né, do PT. Ele seguiu justamente esse critério da importância da mulher nessas eleições. E nessa segunda-feira, no dia do aniversário da cidade de Manaus, ontem, a campanha de Braga, inclusive, realizou um encontro de mulheres que elas se uniram ali para falar de representação, futuro e oportunidades no Amazonas. Sandra Braga, que é esposa do candidato Eduardo Braga, ela liderou esse movimento aí das mulheres. E estavam presentes também Anny Moura, que é a vice, né, que eu citei no início, vice de Eduardo Braga nessas eleições, ela que é do PT. E ela está de resguardo, viu? E estava lá nesse encontro. E também Carol Braz, que foi candidata ao governo do estado do Amazonas pelo PDT. E agora, ainda, só para finalizar, falando ainda de Eduardo Braga, falando de Anny Moura, olha a importância da mulher nessa eleição, Carlão e ouvintes. Anny participou dessa eleição, né, dessa campanha grávida, teve o bebê agora durante o segundo turno e está de resguardo. A importância das mulheres, né, nessa campanha eleitoral. E agora, falando do candidato Wilson Lima do União Brasil, hoje o governador, ele que está nessa mesma pegada, né, do adversário dele, do Eduardo Braga, ele mostrou nas redes sociais um vídeo sobre como o governo tem valorizado as mulheres e aberto aí as portas com ações, projetos, tanto na área social como também na questão da oportunidade ao mercado de trabalho. O Wilson Lima, inclusive, falou no vídeo que de cada 10 servidoras no governo do estado do Amazonas, 6 são mulheres. E a primeira-dama, a Tayana Lima, ela também participou desse vídeo falando dos próximos projetos de Wilson Lima para as mulheres, caso ele seja eleito. E hoje teria um debate, né, na TV Norte Amazonas, canal aberto, com mediação aí da apresentadora Márcia Lasmar, mas com a ausência do governador Wilson Lima, que é candidato à reeleição, foi exibida somente uma entrevista ao vivo com o adversário dele, o candidato Eduardo Braga, do MDB. E falando ainda em debate, Carlão e ouvintes, tem o último debate do segundo turno, que será o debate da Rede Amazônica, nesta quinta-feira, 27 de outubro. Será às 9 horas da noite, horário local aqui, após a novela Travessia. Os 12 candidatos já confirmaram a participação e existe aí uma grande expectativa para esse confronto, né, entre Eduardo Braga e o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Carlão. Artemisa, tem prefeito do Amazonas que teve os bens bloqueados, é isso mesmo? Você sabe o motivo, Artemisa? Pois é, Carlão, a justiça bloqueou aí os bens, né, do prefeito de Eirunepé, município do interior do Amazonas, o prefeito Railan Barroso de Alencar. A decisão foi dos conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas e foi uma decisão aí unânime. A medida, inclusive, é referente ao descumprimento do prefeito em relação à decisão do Tribunal Pleno, que havia determinado, inclusive em setembro desse ano, que Railan não contratasse artistas locais, né, artistas nacionais, para o festejo de 128 anos do município de Eirunepé, com gastos de quase R$1 milhão, Carlão. A decisão atinge aí 2 empresas artísticas que foram contratadas pela prefeitura de Eirunepé. E essa decisão, ela tem a ver com a questão da inexigibilidade de licitação de bandas, né? No caso, o prefeito contratou as bandas Barões da Pisadinha, da banda da Joelma também, do Éder e Emerson, pelo total de R$740 mil. E sabe por quê, Carlão?
Por quê? Olha só, o prefeito contrata, faz uma grande festa de aniversário, mas faltam investimentos, né, no município de Eirunepé, em áreas, inclusive, essenciais. Prioridades, né, Artemisa? Sim, como educação, saúde e saneamento básico. Esse dinheiro ele poderia ter sido investido nessas áreas. Só para se ter uma ideia, o IDH do município de Eirunepé é de 0,563, índice considerado equivalente a de países como Angola e Guiné Equatorial na África. Inclusive, o município está na posição 5.201 entre 5.507 municípios no Brasil. Inclusive, o índice IDEB, né, de 2019, que é de educação, enfim, está em 3,8, em uma escala de 0 a 10, sendo que a média prevista seria de 5,7. Além disso, o município não proporciona acesso à água potável, nem sistema de coleta de esgoto sanitário e de lixo, né, de maneira igualitária. Mediante tudo isso é que foi realizada essa decisão de bloquear aí os bens do prefeito de Eirunepé. Carlão. 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, você confere daqui a pouco. Cresce a estimativa de produção de motocicletas no polo industrial de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha, são 6h46, você no melhor mix do Brasil. Os destaques do dia, hein? Hoje é terça-feira e nós vamos juntos com você até às 7 da noite. Agora, tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. A previsão do clima-tempo para esta quarta-feira será de sol, com algumas nuvens. Chove rapidamente na parte da tarde e também à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 34 graus na capital amazonense. Mix. Olha só, boas notícias, Artemisa e ouvintes em 100,7. A Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, levantou aí a estimativa de produção de motocicletas no polo industrial de Manaus e a expectativa é das melhores, olha aí. Isso mesmo, Carlão, pela segunda vez no ano, inclusive. A associação fez esse levantamento das projeções de produção no ano e acredita que os fabricantes em Manaus produzam mais de 1.400.000 unidades até dezembro. Rodrigo Soares traz os números. Pela segunda vez no ano, a Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, revisou para cima as projeções de produção de moto no polo industrial de Manaus para este ano. A nova perspectiva é de que os fabricantes produzam 1.420.000 motocicletas, volume 18,8% superior às 1.195.149 unidades fabricadas no ano passado. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, explica que, ao avaliar diversos fatores e a tendência para os próximos meses, aposta agora em uma retomada ainda mais forte do segmento. Pela segunda vez no ano, revisamos as projeções para cima. A nova perspectiva é de que sejam fabricadas 1.420.000 unidades, o que corresponde a uma alta de 18,8% na comparação com o ano passado. Apesar das unidades fabris manterem a curva de produção ascendente, o mercado pede mais. O consumidor encontra na motocicleta um veículo ágil, econômico e com baixo custo de manutenção. Ainda estamos longe do recorde atingido em 2011, quando foram produzidas mais de 2.100.000 unidades. Mas acreditamos que iniciamos um ciclo de retomada do crescimento. Marcos Fermanian destaca que a projeção de vendas de motocicletas também é de alta. As projeções para as vendas no varejo e exportações também foram revisadas. A nova estimativa é de que sejam licenciadas 1.350.000 motocicletas, um aumento de 16,7% na comparação com o ano passado.
Para as exportações, a projeção é de que sejam embarcadas 59 mil unidades, volume 10,3% superior ao registrado em 2021. As motocicletas de baixa cilindrada foram as mais licenciadas. De acordo com dados da Abraciclo, foram emplacadas 101.549 unidades, o que corresponde a 82,1% do mercado. Os modelos de 161 a 449 cilindradas ficaram em segundo lugar, com 18.033 unidades, 14,6% dos licenciamentos. Seguido pelas motocicletas acima de 450 cilindradas, com 4.059 unidades e 3,3%. No acumulado do ano, as vendas no varejo totalizaram 986.250 unidades, aumento de 17,3% em relação ao mesmo período de 2021, com 840.971 motocicletas. Assim como a produção, esse foi o melhor resultado desde 2014, quando foram emplacadas 1.069.714 unidades. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Também vamos conferir os indicadores econômicos de hoje, terça-feira. Há 5 dias da eleição, o mercado financeiro sofre impacto direto da campanha eleitoral ao sabor das denúncias e polêmicas protagonizadas pelas duas campanhas, como a Bolsa de Valores caindo e o dólar subindo. Pois é, Carlão, além disso, o mercado de ações enfrenta um conjunto de fatores que está afastando os investidores da Bolsa brasileira e da maioria dos mercados no mundo. Diante desse cenário, o dólar se manteve em alta e fechou o dia em R$ 5,31, alta de 0,26%, depois de fechar com valorização de 3% no dia anterior. E o euro fechou também em alta de 1,22%, cotado a R$ 5,30. O Bitcoin fechou positivo também com alta de 3,68% aos R$ 106.270. Já a bolsa voltou a cair 0,81%, depois de oscilar negativamente 3,19% no dia anterior. E levantamento da empresa Serasa Experian revela que os juros altos estão inibindo a busca do consumidor por empréstimo. A procura por operações de crédito recuou 12,2% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Essa foi a quarta queda mensal consecutiva. Pois é, segundo a Serasa, os consumidores com renda pessoal mensal de R$ 500 a R$ 1.000 são os que menos têm buscado crédito. De março de 2021 a agosto desse ano, a taxa Selic, juros básicos da economia, subiu de 2% para 13,75% ao ano. E a economista Denise Kassama, que avaliou esse cenário como positivo. Ela avaliou esse cenário como positivo. Vamos ouvi-la. O propósito do Banco Central estipular juros altos é justamente para inibir o consumo. Então, realmente, a gente fica um pouco mais aliviado das pessoas estão evitando se endividarem ainda mais, né? Já tá muito alto, compromete a renda, a inflação está corroendo ainda mais a renda. Então, mas é importante que as pessoas acabem se adequando a sua renda a uma nova realidade. Então, a gente recomenda esse endividamento, ele só deve ocorrer em último, na situação mais drástica possível, porque não vale a pena, né? Os juros realmente estão muito altos, a tendência é eles se manterem ainda num patamar alto para tentar conter um pouco a inflação já está relativamente estabilizada, mas ela ainda está bastante alta, então ela corrói bastante a renda do brasileiro. 18 horas. Muito bem, olha só, essa é para você que pretende ingressar em um curso de grau superior. Ouça essa oportunidade. Foi lançado o edital do processo seletivo para o programa Bolsa Universidade, que vai ofertar mais de 30 mil bolsas de estudos para a população de baixa renda de Manaus. Aqui.
Isso mesmo, Carlão, são bolsas integrais que garantem 100% de desconto para os beneficiados e parciais, com desconto de 50% e de 75% do valor da mensalidade. O programa contempla pessoas que possuam renda familiar de até 1,5 salário mínimo, equivalente no atual de R$ 1.818. Os cursos de graduação serão para ingresso no primeiro semestre do ano de 2023, como explica a repórter Nathalie Moraes. Coordenado pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional, o programa contempla pessoas residentes em Manaus e que possuam baixa renda familiar, com benefícios integrais de 100% e parciais de 50% e 75%. Segundo o secretário de Administração de Manaus, Ebenezer Bezerra, o lançamento do Bolsa Universidade leva para a população manauara mais carente a oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho. De podermos ofertar para a população de Manaus a oportunidade de cursar, obviamente, um curso de nível superior. Nós estamos ofertando agora nessa edição do Bolsa Universidade 30.030 bolsas. Então, são Bolsa Universidade gerando oportunidade. A oportunidade da população de Manaus se qualificar, estudando em 14 instituições de ensino superior, extremamente qualificadas, com professores preparados, qualificados, para preparar essa turma aí para o mercado de trabalho. O edital, com as condições de participação e a lista de cursos ofertados, pode ser consultado no Diário Oficial aqui do município. O processo seletivo será dividido em 3 etapas. Inscrição eletrônica, onde o candidato irá preencher o questionário socioeconômico, classificação e entrega dos documentos necessários para comprovar as informações na inscrição. O diretor da ESP, Júnior Nunes, explicou que o programa deste ano focou em cursos das áreas da saúde e tecnologia, visto o amplo mercado de trabalho presente aqui em Manaus. Nós focamos em 2 áreas, saúde e tecnologia. Temos muita bolsa de 100%, de 75% em fisioterapia, em odonto, em farmácia, em nutrição. Muita bolsa de 100%, 75% em ciência da computação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento do sistema, porque é um mercado que está em grande expansão, precisa de mercado de trabalho. Então a gente fez um raio-x para que a pessoa, depois de formada, ela tenha um acesso mais fácil ao mercado de trabalho. Para esse processo, estão participando mais de 14 instituições de ensino superior. As inscrições do programa Bolsa Universidade iniciarão no dia 25 de outubro e vão até o dia 4 de novembro. Os interessados poderão realizar a inscrição no site bolsa.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cateixo com o cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão na cidade de Guajará, aqui no Amazonas. 40 policiais federais foram mobilizados nessa ação. Artemis, a investigação iniciou denúncias de que comerciantes de Guajará estariam retendo cartões do Auxílio Brasil, benefício assistencial ou previdenciário dos moradores da cidade e de indígenas em troca de empréstimos e mercadorias. Esses comerciantes estariam cobrando juros extorsivos de mais de 30% ao mês e estariam realizando ameaças por meio de policiais militares e traficantes com a finalidade de manter a posse desses cartões e inibir possíveis denúncias à polícia. Diligências policiais preliminares foram feitas e confirmaram as denúncias. A investigação segue em andamento e o material arrecadado será analisado para embasar possíveis indiciamentos, alvos, que são investigados por apropriação indébita, estelionato e extorsão, entre outros crimes. O nome da operação Cateixo é palavra grega, que significa reter com firmeza, possuir, deter, fazendo referência ao modus operandi dos investigados. 18 horas.
Agora seguimos direto ao editorial, 18 horas. Editorial 18 horas. Foi ao ar em setembro a campanha Paz nas Eleições, promovida pela Justiça Eleitoral, pede que o processo ocorra sem violência. A campanha compara o futebol com as eleições, duas festas populares e que devem ser pacíficas. A mensagem afirma que futebol e eleições envolvem rivalidade em que a violência não pode entrar. O jogo tem que ser limpo, afirma a narradora. Ela diz que tanto no futebol quanto na política, adversário não é inimigo e que eleição em clima amistoso é vitória da democracia. Como no futebol, é importante ter fair play dentro e fora de campo. Afinal, como nos campeonatos de futebol, eleição acontece periodicamente e fortalecem os alicerces da democracia. E seria bem melhor se todos levassem a mensagem sobre tolerância, diálogo, respeito e união em favor de eleições pacíficas. 18 horas. 7 em ponto, Arte. Tudo bem? Boa noite. O nosso convidado especial, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, né, Carlão? Hoje tivemos a presença do nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília para Manaus. E ele tem recadinho ainda. Isso mesmo. Só reforçando, né, Artemisa e Carlão, o nosso convite aos nossos ouvintes, amanhã, 8 horas da manhã, horário de Manaus, a Rádio Mix Manaus vai entrevistar ao vivo, com exclusividade, o candidato Lula. Vai ser uma sabatina que nós vamos fazer. Preparamos já uma série de perguntas e a gente pede a participação dos nossos ouvintes para que acompanhem essa entrevista, que vai ser muito importante para que os eleitores indecisos, aqueles que buscam mais informações para definir o seu voto nessas eleições, a gente poder ajudar você a fechar o seu voto. Importante ressaltar, Temisa e Carlão, nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, pedindo para um espaço para entrevistar o candidato presidente Bolsonaro também. Abrimos o nosso espaço da rádio para ele, mas até o momento essa entrevista não foi confirmada. Então a gente segue aguardando o posicionamento da assessoria de imprensa e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República para também darmos essa oportunidade para o presidente Bolsonaro falar com os ouvintes da Rádio Mix Manaus. Então, conte com a gente e contamos com a audiência de todos aí, amanhã, 8 da manhã. Boa. Reforçando ainda, amanhã, 8 da manhã, horário local, então entrevista com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 7-2, boa noite, Arte, boa noite, Cadu, boa noite, ouvintes em 100,7. Boa noite, até amanhã. Valeu, gente, um abraço. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.